Bom dia, pessoal, segundo os anos da manhã, 201 até a 205, vamos para a nossa nova atividade. Relembrando com vocês, nos outros vídeos, né, a gente trabalhou o encontro de culturas entre os índios e os europeus que aqui chegaram. Vimos também na semana passada os 30 primeiros anos da história do Brasil, que foi o período pré-colonial, porque justamente o governo de Portugal percebeu que não tinha como, num país tão grande, um país enorme, como eles tinham, uma região enorme que eles tinham descoberto, eles não poderiam governar sem colonizar, tá? Então a gente vai ver justamente o início da colonização e a época em que o Brasil se tornou efetivamente uma colônia de Portugal. Pessoal, a coisa mais importante para mim está nesse primeiro slide, vocês compreenderem. Brasil colônia, né? Desde que os portugueses chegaram até 1822, mais ou menos. O que acontece em 1822? Nós vamos ver mais para frente. É quando o Brasil se liberta de Portugal. Então, Brasil colônia é todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, ok? Bom, características que vocês têm que saber. Primeira coisa, o Brasil foi uma colônia de exploração. No vídeo passado falei para vocês que os Estados Unidos tinham sido uma colônia de povoamento. O que vem a ser uma colônia de exploração? Fornecimento de produtos que não existiam na Europa, tá? Não, eles não tinham lá, vinham buscar aqui. Monocultura, essa palavra é muito importante, a cultura de apenas um produto de cada vez. O Brasil, durante todo o período em que foi colônia, tinha um produto de destaque para mandar para fora. Toda a produção era voltada para o mercado externo, ou seja, para Portugal, vinha aqui pegar as riquezas e levar embora. Latifúndio. A cana-de-açúcar exigia propriedades grandes de terras, tá? Vocês vão ver que no começo da história do Brasil eles não precisaram comprar as terras, elas foram doadas. Isso só vai mudar em 1850, mas daí é uma coisa que nós vamos ver mais adiante. Então, em consequência de poder ocupar as terras e começar as plantações, latifúndios, grandes propriedades. O açúcar exigia grandes propriedades de terra, grandes extensões, que como consequência até o dia de hoje, aos dias de hoje, nós temos pessoas com grandes propriedades de terra, enquanto tem uma multidão que não tem nada. Escravismo. Toda a história do Brasil, ela é voltada para o trabalho escravo. No início, aqueles primeiros 30 anos amigáveis entre os europeus e os índios, acaba no momento que inicia a colonização. Por quê? Justamente porque, para o pau-brasil, pegar o pau-brasil e levar embora, o índio estava de boa, até. Agora, no momento que vem a cana, eles querem que o índio se adapte a esse trabalho, que exigia trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia, né, praticamente. E o índio, ele não aceitou, ele não se adaptou, tá? Ele não quis saber daquele trabalho, não teve como usarem o trabalho dos índios. O que os índios fizeram? Fugiram para os interiores, porque eles conheciam a mata como ninguém, como os portugueses não conheciam. Muitos se suicidaram e alguns foram enviados para as companhias que nós vamos ver depois, que é um outro momento que vão ser das missões jesuíticas, tá? Que quando a Companhia de Jesus vem para cá e cria as missões jesuíticas para catequizar os índios. Então, com o índio não rolou a tentativa de escravizar, mas aí Portugal vai aproveitar as suas colônias que ele também tinha na África, principalmente Angola e Moçambique, e de lá ele vai trazer mais de 3 milhões de africanos escravizados para o Brasil, tá? E uma outra característica, que é uma palavrinha que muitas vezes se usa na época do Brasil colônia, é o pacto colonial. Ou seja,
Havia um pacto entre Brasil e Portugal. Brasil só podia entregar os produtos para Portugal e só podia comprar produtos dos portugueses. Então, os portugueses vinham para cá, pegavam as nossas riquezas, levavam para vender na Europa e deixavam aqui para os moradores, só eles podiam deixar os produtos que tinham na Europa e não tinha aqui. Então, características que não se pode esquecer: colônia de exploração, monocultura, um produto de cada vez, produção toda voltada para o mercado externo, latifúndio, grandes propriedades de terra, uso do escravo, primeiro se tentou o indígena, depois veio o africano, e o pacto colonial. Brasil e Portugal é essa relação que não pode ter mais ninguém. Relembrando com vocês que o Brasil, ele teve várias expedições lá naquele início, tá? Lembra que a gente viu, né? A do Cristóvão Jacques e, por exemplo, a do Cristóvão Jacques, eles decidiram, não tinha como, precisava colonizar. Nós também vimos no outro vídeo que daí o Martim Afonso de Souza vai ser o primeiro que vai vir aqui para o Brasil, né, para começar a efetiva colonização do Brasil. Mas como funcionava esse sistema? Primeiro sistema que a coroa de Portugal vai criar é o sistema das capitanias hereditárias. 15 lotes de terras doados para 15 portugueses importantes, tá? Elas se chamavam capitanias hereditárias porque os capitães, as pessoas que recebiam ela, depois os filhos iriam herdar, tá? E aí a empresa do açúcar, ela foi escolhida como o grande produto do Brasil no Nordeste brasileiro, né? E aqui as capitanias hereditárias, que vocês já devem ter visto no primeiro grau, que as únicas que deram mais certo foi São Vicente e Pernambuco, né, que foram as que deram mais certo. Eu gosto sempre de falar um detalhezinho, pessoal. Esse o Tratado de Tordesilhas, né, que foi criado para dividir as terras entre Portugal e Espanha naquela época. Eu gosto sempre de ressaltar que a nossa ilha é uma das últimas aqui que vão pertencer a Portugal. Esse tratado, ele passa em Laguna. Então nós, Florianópolis, hoje, né, nós estamos na parte portuguesa, mas de Laguna para baixo, todo o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. Depois nós vamos ver, na sequência, como ao longo do tempo o Brasil vai ficar desse tamanhão. Mas a princípio Portugal era dono dessa parte e dividiu em 15 propriedades, grandes propriedades. Bom, Portugal também precisava criar um sistema para estruturar, né, a parte mais política, jurídica, né, resolver as questões no Brasil. Então eles vão criar o governo geral. O que era o governo geral? Era o tipo de um vice-rei. Era como se fosse um vice-rei. O primeiro dele foi o Tomé de Souza, tá? O segundo dele foi o Duarte da Costa e o terceiro é o Mendes Sá. Lá no livro de vocês tem bem essa sequenciazinha, o Tomé de Souza, o Duarte e o Mendes Sá. Eles cuidavam da parte administrativa, judicial, militar, né, para tentar impedir as invasões estrangeiras, tá? E o terceiro foi o Mendes Sá. Quando o Mendes Sá morreu, o seu sucessor, que deveria ser o Dom Luís de Vasconcelos, o governo de Portugal achou que o Brasil era grande demais para ter só um vice-rei, né, um governador geral, e vai dividir aí as suas terras em dois. Então, o governo do norte, que a sede era em Salvador, e o governo do sul, que era no Rio de Janeiro, tá? Bom, então vamos recapitular. Primeiro se tentou as capitanias hereditárias, depois os 3 governadores gerais e aí os 2 governos. O que aconteceu? Em 1580, Portugal foi dominada pela Espanha. Por uma razão de disputa do trono português, acabou que quem ficou sendo rei de português também era rei de da Espanha. Então, aquele período conhecido como União Ibérica, de 1580 a 1640. Nesse período, na verdade, nós fomos colônia da Espanha, porque estava tudo junto, Espanha e Portugal, tá?
Ó, esse período é conhecido como Unificação Ibérica ou União Ibérica, tá? Depois, né, que acabou essa União Ibérica, esse período em que a Espanha ficou comandando o Brasil, tá? Houve uma nova tentativa de divisão da área toda, que foi o estado do Maranhão, que era para cima, e o estado do Brasil, que era para baixo. Em 1774, o Marquês de Pombal, que era um ministro do rei, ele vai criar várias mudanças aqui no Brasil, ele unifica tudo. Bom, de tudo isso, fora a parte administrativa, tá? Eu quero me concentrar mais com vocês também na questão social do Brasil. Nesse momento, nesse videozinho, e depois quando eu passar as atividades, vocês vão ver que nós vamos trabalhar 3 capítulos juntos, que é o 2, o 3 e o 4. No 2, fala mais essa parte que eu disse de capitanias hereditárias, governo geral e o governo dividido, a invasão, o domínio espanhol. Já no 3 e no 4, capítulo 3 e 4, ele fala mais sobre a questão dos grupos étnicos, das etnias que formaram o Brasil que a gente conhece hoje. Bom, todo mundo sabe, né? O índio, o negro africano e o branco europeu, né? Entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Ou seja, o Brasil foi praticamente no início, e aí disso veio todas as misturas, né? O africano, o índio e o europeu, geralmente português. Os portugueses que vieram morar aqui no Brasil, eles eram de diversas classes sociais, inclusive teve época que veio, quem foi mandado para cá foram até os prisioneiros, né, para meio que se livrarem dos prisioneiros lá. A maioria era povão mesmo e pequena nobreza. As tribos indígenas, óbvio, né, que tinham várias línguas e culturas distintas, assim como os africanos, né. Várias vezes as tribos indígenas entraram em guerra, né, e os portugueses se aproveitavam disso. Bom, da mesma forma como os indígenas tinham sua cultura, sua própria língua, a mesma coisa os africanos. Então, desse processo todo que vai se formar a sociedade brasileira, tá? Ó, no Brasil Colônia, durante todo o Brasil Colônia, o engenho foi o grande lugar, né? Os engenhos era onde se reunia todo mundo, tanto os proprietários de terra como os africanos escravizados, tá? Bom, coloquei aqui no final algumas imagens para vocês, tá? No livro de vocês tem. Essa daqui é uma imagem famosíssima, né? Que é uma pintura de como era um navio negreiro, né? Que era as tumbas que eles chamavam, que muitos morriam no caminho. Os navios, essa imagem dos navios negreiros, questão da escravidão, né, obviamente. Nessa época que o Brasil era colônia de Portugal, teve um carinha, um pintor, que chamava Debré, que ele é o que foi o grande pintor nessa época da história do Brasil. O trabalho que eu deixei para vocês, eu quero que vocês falem um pouco sobre essa situação da escravidão no Brasil e a maneira como ela se reflete no Brasil de hoje, né? A questão do racismo, dos preconceitos. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, tá? Somente em 1888. E desse processo todo gerou um Brasil hoje cheio de desigualdades sociais. Aí eu deixei de tarefa para vocês fazerem um videozinho para falar um pouco sobre esse assunto. Pesquisem bastante, tá? A escravidão tem muitos assuntos interessantes para debater, e na atualidade daí podemos relacionar com a pobreza, com a questão das cotas, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa.